Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Pensar um pouco com você no dia de hoje sobre 1 Samuel, capítulo 30, versos de 1 a 6, uma experiência que Davi passou, um momento difícil da sua vida, um momento que ele ainda estava fugindo de Saul e se refugiou com os filisteus. E fez da base de sua casa, de sua família, de seus homens em Ziglag. E Ziglag foi atacada e levaram suas mulheres, seus filhos. Isso gerou uma grande angústia em Davi e em seus homens, pelas perdas que eles tiveram, muito além das perdas materiais. E o versículo 6 é interessante que naquele momento, aquele estado de angústia que todos estavam, tem uma expressão que diz: mas Davi encontrou força no Senhor seu Deus. Num momento como aquele, de tanta aflição, que enquanto os outros estavam em desespero, inclusive até pensando em descontar toda a sua angústia em Davi, Davi percebe esse estado daqueles homens. Mas eu gosto dessa expressão, quando ele diz mas Davi. Então ali Davi está sendo um diferencial no meio de todas aquelas pessoas, como alguém que estava pensando diferente, e esse pensar diferente é que ele se recorreu a Deus para estabelecer as suas forças. Porque problemas, irmãos e irmãs, não faz acepção de pessoas. Todo mundo, todas as pessoas, sempre passa, atravessa alguma dificuldade, algum momento difícil na sua vida. Creio que se perguntasse para você agora, você está passando por algum problema hoje? É claro, e essa é até uma pergunta de retórica, né? Eu sei a resposta, você afirmaria sim, claro, estou passando por um problema. Não importa o tamanho, o grau, a dificuldade, mas todos nós enfrentamos algum tipo de problema. E se você entrar naquela lista da raridade, né? Ou seja, aquela pessoa que possa dizer que seriam poucas, pode dizer assim: não estou tendo nenhum tipo de problema, está tudo tranquilo na minha vida. Então, de qualquer maneira, pense um pouco caso aconteça algum problema na sua vida. O problema enfrentado por Davi era um problema real. Ele estava ali em choro, em pranto com seus homens, porque suas mulheres, filhos e todos foram capturados, levados. E Davi está refletindo sobre isso, pensando agora: e como é que eu vou resolver isso? Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou solucionar? E aqui eu penso que ele deve ter ali feito a sua oração, quando o texto diz: mas Davi se refugiou e buscou força no seu Deus, que ele deve ter clamado e orado: Senhor, Senhor, e agora, o que é que eu vou fazer? E Deus deu ali as diretrizes, né, de como ele deveria então proceder, ir atrás. Deus permitiu que ele pudesse prosseguir na sua luta e tal. E diga-se de passagem, irmãos, um problema provocado pelo próprio Davi. Foi Davi que criou aquela situação quando ele se refugiou entre os filisteus. Inclusive, Deus deu até um livramento, porque ele estava partindo para uma guerra que os filisteus iam enfrentar com Israel, e ele poderia se ver num momento ali de ter que enfrentar os seus próprios irmãos, os israelitas. E o rei de Filisteu mandou ele voltar. E quando ele volta é que ele encontra essa situação em Ziglag. E aí Deus dá uma oportunidade para que Davi, mesmo que ele tenha provocado aquele problema, e foi um problemão, ele pudesse então ser conduzido pelo momento certo, se refugiar em Deus, buscar em Deus. E aí Davi faz isso. Davi busca, consulta o Senhor, procura de Deus orientação, entrega a Deus realmente aquela situação, aquela crise, aquele problema. Senhor, o que eu vou fazer agora? E aí nós vimos ali o texto, Deus dando as orientações, e Davi então segue as orientações de Deus e consegue recuperar as mulheres, os filhos e tudo, e ter vitória naquele problema. Então, penso, irmãos, irmãs, que nós devemos, assim como Davi fez, importa se você criou ou não o problema que você está atravessando agora, a fonte é a mesma. Busque em Deus a resolução, busque no Senhor a forma como você vai solucionar, corrigir. E eu acredito que uma vez que você faça isso, você vivenciará uma boa experiência que trará com certeza maturidade para a sua vida. Pense nessas coisas, que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom.
tua palavra.